Fala galera, tudo jóia? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a implementação do Refresh Token, que irá permitir com que a gente consiga atualizar o nosso token utilizando um Refresh Token. E se você não viu o vídeo de como implementar a autenticação e autorização em uma aplicação utilizando Spring Boot e Token JWT, também vou deixar o vídeo aqui embaixo no canal. Então, sem mais conversa, vamos para o código. E agora o que a gente vai fazer é continuar aqui o nosso projeto onde a gente desenvolveu o Auth API, que foi o vídeo anterior que a gente conseguiu fazer, anterior a esse no caso, né, que a gente conseguiu fazer a autenticação e autorização utilizando o Spring Boot com o token JWT. A gente vai utilizar esse projeto para a gente conseguir já dar continuidade e fazer o nosso Refresh Token, o qual irá permitir que a gente faça a atualização do nosso token, no caso quando ele expirar, pedindo um token novo, né, utilizando o Refresh Token. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer algumas modificações no nosso projeto. Eu vou vir aqui no pacote de serviço, vou vir aqui em implementação, né, em IMPL, que é de implementação. Vou vir aqui na classe de autenticação Service Implement e eu vou fazer algumas alteração aqui nessa classe. A primeira alteração que eu vou fazer é aqui na nossa gerar data expiração. A gente vê aqui que a gente tem aqui uma data que ela está fixa, né? Então tem aqui hardcode aqui 8 horas, que é o tempo de expiração do nosso token. A gente vai fazer algumas modificações aqui. Também a gente tem aqui o nosso secret, mais secret também, que para gerar o nosso algoritmo, que também está hardcode. A gente vai também fazer algumas modificações para deixar isso, jogar isso dentro do nosso application, né, no nosso arquivo de propriedade da nossa aplicação e remover aqui do código que está de forma hardcode aqui, né. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou abrir aqui o application, o nosso application próprio, e eu vou começar a fazer as configurações aqui de algumas propriedades. A primeira propriedade vai ser alpha.jwt.token.secret, que é basicamente o segredo da nossa aplicação, né? A chave, digamos assim, da nossa aplicação. Para isso a gente pode, por exemplo, o que você pode fazer, você pode colocar aqui, no caso eu coloquei um string ali mais secret, né? Mas isso não é recomendado. O que você pode fazer para sua aplicação é criar uma chave para sua aplicação e gerar ali um hash para isso, né? Para isso o que a gente pode fazer é vir aqui, eu vou abrir aqui, por exemplo, gerar hash MD5 e podemos vir aqui, por exemplo, em qualquer um dos links primeiro aqui. Eu vou usar esse link aqui e vou colocar aqui, sei lá, my auth API. Então, vou pedir para gerar um hash aqui pra gente e eu vou copiar aqui esse primeiro MD5 hash. E aí eu vou voltar aqui na minha aplicação e vou colocar aqui. Então esse será o segredo da minha, no caso da minha aplicação, só que está de forma encriptografada. Beleza. Próxima chave que eu vou criar aqui vai ser a chave que vai ser a próxima propriedade que eu vou criar aqui será a hora que vai expirar o meu token, no caso, né? Então eu vou criar aqui também auth .jwt expiration. E eu vou dizer que ele vai expirar em 1 hora. Então esse será o prazo de expiração do nosso token. Se a gente voltar aqui dentro do nosso usuário, no caso, dentro da autenticação implementa, a hora que a gente colocou aqui foi 8 horas. Então, o nosso token, quando a gente fez o nosso vídeo da autenticação e implementação, autenticação e autorização utilizando o token JWT, a gente definiu que o prazo de expiração do nosso token era de 1 hora. Beleza, agora nós vamos fazer o mecanismo de Refresh Token. Então, o nosso token terá um prazo menor, né, de expiração. Então, quando ele expirar, a gente vai utilizar o Refresh Token para pedir um novo token, né, com a expiração maior, né, porque o nosso token expirou. Beleza, então voltando aqui no meu arquivo de propriedade, eu vou fazer mais uma configuração que é o prazo de expiração para o Refresh Token.
Para isso eu vou utilizar o auth.jwt e esse nome aqui eu que estou definido, você poderia colocar o nome que você quiser aqui, no caso, no arquivo de propriedade. Esse é o nome da propriedade que a gente tem aqui dentro do application property. E aí eu vou utilizar ele aqui como refresh.token.expiration. E o nosso refresh token ele terá um prazo de expiração maior. E esse prazo de expiração ele pode acontecer de várias formas. Pode ser dias, pode ser horas, pode ser mês, pode ser anos. Depende muito de várias aplicações. Sabe quando você está numa aplicação lá, por exemplo, que você loga nessa aplicação, põe o seu login e senha e fica ali eternamente logado, como ele nunca expirou aquela sessão, o que está acontecendo por trás do span é que aquela sessão, o seu token que está sendo transitado entre o seu front-end, a single page application, digamos, pode ser uma aplicação em React, em Angular, por exemplo, ele tem um mecanismo de refresh token. Então, toda vez quando o seu token ele expira, ele pega o refresh token e pede um token novo. E ela aparece ali que você está logado eternamente. O que está acontecendo é que tem um mecanismo de refresh token por trás disso para manter aquele token, né, sendo atualizado constantemente, sempre que o seu token de acesso expirar. Beleza? E eu vou colocar aqui para nós simplesmente um prazo menor. A gente pode configurar aqui, né? Pode ser um prazo maior, mas eu vou botar aqui, sei lá, 8 horas, tá joia? Então, o nosso token, o nosso token de acesso, ele tem um prazo de 1 hora para expiração. Esse é o token que a gente vai transitar todas as vezes que a gente quiser, no caso, fazer uma requisição lá para o back-end. E quando esse token expirar, a gente vai utilizar o refresh token para pedir um token novo. E esse refresh token ele tem um prazo de 8 horas. Beleza? Então, show de bola. Então, a gente já tem aqui as nossas propriedades configuradas. A gente pode voltar aqui na classe de autenticação service implement e eu vou criar aqui umas variáveis para a gente carregar essas propriedades que a gente configurou ali dentro do arquivo de propriedade para dentro ali da nossa classe, né? E para isso o que eu vou fazer aqui é declarar algumas variáveis. Então, a primeira variável que eu vou declarar aqui é uma variável do tipo string, que vai ser um private, e o nome dela vai ser secret key. E eu vou utilizar a annotation @value para poder carregar os valores lá de dentro do meu arquivo de propriedade. Para isso eu preciso utilizar o @value. E eu vou importar ele aqui e aqui dentro eu vou utilizar a seguinte script, que vai ser esqueci o nome do símbolo aqui, o símbolozinho de dólar, né? E eu vou utilizar as chaves de interpolação aqui e vou carregar esse arquivo aqui. E para isso eu preciso ir lá e buscar o nome da propriedade que eu quero. Então eu posso vir aqui copiar auth.jwt secret. E aí eu volto lá dentro da minha classe de autenticação service implement e colo esse valor aqui dentro. Então, a partir desse momento, ele já vai injetar o valor que tem lá dentro configurado no meu arquivo de propriedade dentro dessa variável. Ele vai inicializar essa variável com o valor que eu configurei lá, que no caso aqui é esse valor aqui, que seria o meu secret, beleza? E o que eu vou fazer é fazer exatamente a mesma coisa para as outras propriedades. A segunda propriedade vai ser um private integer, que vai ser um inteiro, né, a quantidade de horas que o meu token vai valer. E eu vou chamar aqui de hora expiração token, só para deixar bem claro aqui, né? E eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. Vou copiar, inclusive, aqui de cima para facilitar. Vou voltar aqui dentro do meu arquivo de propriedade e vou copiar aqui o nome que eu dei para essa propriedade. Voltar aqui dentro do autenticação service implement e vou colar aqui o nome da minha propriedade. Eu vou copiar isso aqui e vou alterar aqui o nome da minha variável, né? Para agora será hora expiração e vai ser refresh token. E eu preciso também copiar aqui o nome da propriedade, que no caso o valor seria de 8 horas. Vou vir aqui e vou colar aqui dentro. Beleza.
E agora, o que eu preciso fazer é fazer algumas atualizações aqui dentro do meu código para poder utilizar essas variáveis, né, esses valores que eu estou carregando lá de dentro do meu arquivo de propriedade. Para isso, eu vou pegar aqui primeiro o meu secret key e vou vir aqui onde ele está carregando aqui de forma hardcode aqui, né? Eu vou colar aqui para ele buscar lá dentro do meu, pegar esse valor que está sendo carregado de dentro do meu arquivo de propriedade. Vou também vir aqui onde ele está fazendo a validação do token, vou colar ele aqui e beleza, vou voltar aqui e vou pegar aqui também a hora de expiração e vou voltar aqui onde ele está gerar data expiração e vou colar aqui onde ele está colocando o 8 de forma dinâmica, que era o valor, a quantidade de horas que valia o nosso token na nossa primeira implementação. Beleza. Bom, eu acho que é isso. Por enquanto a gente não vai utilizar, né? A gente vai deixar essa variável que ela não está sendo utilizada do refresh token, mas a gente vai utilizar ela logo. Então, opa, quebrou aqui o negócio, deixa eu consertar isso aqui. É isso. E agora o que a gente vai fazer é dar continuidade aqui à nossa implementação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui, se a gente vir aqui dentro da nossa classe de autenticação e controle, a gente consegue ver que quando a gente está solicitando o nosso token, né, a gente está solicitando a nosso alvo, passando aqui os nossos dados de autenticação, que é o login e a senha. O que está sendo devolvido para a gente é um objeto de resposta, um objeto, né, tipo string, uma string, que basicamente é o nosso token. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar isso aqui, porque quando a gente fazer a autenticação, a gente quer que ele devolva o nosso token e também o nosso refresh token. Para isso, eu vou vir aqui dentro da nossa classe de DTO e vou criar um novo DTO aqui para representar o nosso objeto de responsa quando a gente fazer a autenticação, dado que agora eu preciso tanto do token quanto do refresh token. Para isso, eu vou vir aqui e dar um new class e eu vou criar aqui um record que vai fazer a representação do nosso objeto. O nome dele vai ser token response DTO. Basicamente, esse será o nome do nosso objeto que vai representar a nossa autenticação, devolvendo o token e o refresh token. Beleza, então vai ser um record. Vou dar um enter aqui para ele criar. E aqui eu vou definir aqui os atributos do nosso objeto. Basicamente vai ser um atributo do tipo string que vai representar o nosso token, né, ou access token. Vou deixar só como token. E também o outra string que vai representar o nosso refresh token. Então vai ser refresh token. Beleza, agora que a gente já tem aqui o nosso objeto criado, nosso token response DTO, o que a gente vai fazer é vir aqui dentro do pacote de controller, dentro de autenticação de controller, e aqui eu vou alterar aqui a nossa response, né, a nossa resposta para um token response DTO. Vou importar ele aqui. E ele está dando um erro aqui, porque ele está dizendo, ao tentar obter o token, o objeto que ele está devolvendo é um string. Então vou mudar aqui também para response token response DTO. Então esse aqui vai ser o tipo de retorno dele. Ele também vai reclamar aqui, vai ter que fazer alteração aqui na implementação. Então vou importar ele aqui. Beleza, por enquanto ele vai estar dando erro aqui. Eu vou voltar no autenticação, a gente vê que ele já parou de dar o erro. Vou vir aqui dentro do nosso, estou usando o Ctrl aqui, pessoal, para navegar. Estou aqui na autenticação do service, eu vou precisar ir na implementação. Eu vou clicar aqui simplesmente nesse botão aqui para ele procurar a implementação. Beleza, aqui dentro eu tenho aqui o nosso obter token. Então basicamente ele vem aqui e pega através do login, né, que o usuário passou no momento da autenticação, ele vai lá no banco de dados e tenta buscar o usuário. E aí, com esse usuário, ele manda gerar o token. Beleza. Vamos vir aqui no nosso método que gera o token. É esse método aqui. A gente pode, por exemplo, já aqui, só para a gente já ver isso funcionando, eu venho aqui alterar para o response. Eu posso até, por exemplo, aqui utilizar o padrão build aqui dentro do meu record, né? Utilizar aqui a annotation do Lombok para ele fazer ali para a gente o build, né? A gente conseguir usar o build dentro desse objeto. E eu posso vir aqui dar um return token response DTO build, né? E aí eu vou definir aqui o que ele vai devolver. Então vou continuar chamando o nosso método gerar token e
token, né? Então ele vai gerar aqui o token, vai colocar aqui dentro desse objeto. Deixa eu só consertar aqui. Beleza, e aí eu não preciso mais desse return aqui. Bom, é isso. Então, o que ele vai devolver? Ele vai devolver pra gente lá um objeto que vai vir mais ou menos nesse padrão. Então vai vir token, e aqui ele vai ter o valor do token. E no caso aqui, como a gente não está preenchendo o nosso refresh token, né, ele vai devolver aqui o refresh token como null. Então basicamente esse será o retorno que ele vai devolver lá para o cliente, para quem está chamando a nossa aplicação. Beleza, eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui esse comentário que eu estava usando aqui para testar, né? Vou iniciar aqui a minha aplicação, então ela já vai continuar subindo ali com o nosso banco de dados em memória. E vou abrir aqui vou abrir o nosso cliente aqui, o Postman, para a gente conseguir simular aqui uma requisição e ver se isso aqui está funcionando. Esperar ela abrir aqui. Já subiu aqui a aplicação, só esperar o token abrir, o Postman abrir aqui. O computador está um pouquinho lento. Vai dar certo. Beleza, vou procurar aqui o YouTube, que é a minha collection, e tem aqui criar usuário, Alf. Esse aqui, então criar usuário, para a gente conseguir ver se a gente consegue já criar o nosso usuário. Então primeiramente eu vou cadastrar um usuário lá na nossa base, então vou dar um send. Então ele fez ali a inclusão do usuário e vou aqui no Alf, eu vou pedir para fazer o login. Então vou dar um send. E agora sim, a gente já temos aqui o nosso objeto. Nós temos o token, tem o refresh token que nesse momento ele está sendo null. Bom, e agora o que a gente vai fazer é continuar aqui com a nossa implementação. Então se você estiver ouvindo aqui um barulhinho, começou uma chuvinha ali fora, mas acho que vai dar pra gente continuar gravando e ouvindo 100% aí o áudio. Bom, o que a gente vai fazer é voltar aqui dentro do nosso método e fazer algumas alterações que serão necessárias aqui para a gente conseguir fazer o nosso refresh token. A primeira alteração aqui é que eu vou fazer com que esse método gerar data de expiração, que ele receba essa data de expiração por parâmetro. Então eu vou pedir para ele receber aqui um integer e vai ser expiration, e essa data aqui vai ser a data de expiração. Beleza, então esse método aqui, ele basicamente está sendo chamado aqui, quando ele vai gerar o nosso token, ele precisa também passar qual que é a data de expiração do nosso token. Por quê? A gente vai ter dois tipos de token, o token e o refresh token. Então, para isso eu também preciso que o nosso método gerar token JWT, né, ele também passe qual que receba, né, qual que é a expiração. Eu vou pegar aqui, vou dar um integer expiration. Ele vai receber aqui a data de expiração, ele vai precisar passar aqui para quando ele for gerar essa data de expiração, né? Dado que ele vai receber a hora, né? Que quantidade de horas que tem a validade desse token, mas ele precisa gerar uma data para ele saber, ó, esse token aqui tem uma validade de 1 hora e ele vai expirar X hora. Então basicamente isso que vai acontecer. Para isso ele precisa passar aqui essa data. Beleza, a gente pode fazer aqui, dado que a gente já fez essa alteração, é vir aqui no nosso método que ele está gerando o token e passar aqui, ele está gerando aqui o token, né, o token, o access token e não o refresh token. Então o access token ele tem uma duração menor, e aí a gente precisa aqui, ó, hora expiração do token, a gente precisa passar esse valor aqui quando ele vai gerar o nosso token. Beleza, o que a gente vai fazer é que se a gente pegar aqui, por exemplo, se a gente vir aqui e simplesmente dar um build refresh token e chamar aqui o nosso outro método, gerar token, só que a gente vai continuar passando para ele o usuário, só que agora a gente precisa gerar o refresh token que tem uma duração maior, né? Então a gente vai precisar aqui pegar hora expiração refresh token e passar aqui. Então nessa linha aqui eu faço uma chamada para gerar token JWT para poder gerar o token, o access token, né? O token de acesso, e na segunda
chamada que eu estou pedindo para ele gerar o token, o refresh token, né? Que é o token que tem uma duração maior. Então, teoricamente, só isso aqui vai funcionar. A gente vai fazer é restartar novamente a nossa aplicação. E vamos ver isso funcionando. Beleza? Agora a nossa aplicação já está rodando. O que a gente vai fazer aqui, eu vou mandar aqui criar novamente um usuário, porque o nosso banco de dados está rodando em memória. Isso significa que toda vez que a nossa aplicação ela para, os nossos dados deixam de existir. Então, nossos dados só existem enquanto a nossa aplicação está rodando. Então, preciso novamente fazer um insert novamente de um novo usuário para a gente conseguir gerar o nosso token e fazer o teste. Então, vou executar aqui para criar o usuário. Ele criou aqui o nosso usuário. Eu vou vir aqui em alpha e pedir para ele gerar. Então, o que a gente espera aqui agora é que a gente receba um token com uma duração, uma validade de 1 hora e também um refresh token que tem uma validação, né, um tempo de validade de 8 horas. Então, vou dar um send aqui e vamos ver o que acontece. Beleza, agora nós já temos aqui o nosso refresh token e o nosso refresh token. A gente vai fazer, eu vou copiar ele aqui para a gente conseguir ver isso. Vou abrir o site do JWT, né? JWT.io, e aqui a gente vai conseguir ver. A minha internet caiu. Vou só ver aqui o que aconteceu. Beleza, a internet deu uma falhadinha aqui. E vou vir aqui, a gente vê que a gente já tem o nosso token, tá aqui o nosso usuário. E se a gente vem aqui a expiration data, né, ele tá aqui falando que vai expirar às 17h53 e nós estamos aqui, ele foi gerado há um minuto atrás, nós estamos em 16h54. Então esse token aqui, que é o nosso token de acesso, ele tem a duração de 1 hora. Beleza, se a gente voltar aqui no nosso post e pegar o nosso refresh token, ele deveria expirar somente daqui a 8 horas. Então vou voltar aqui, vou colar ele aqui e beleza, a gente já tem aqui o nosso token, está dizendo que ele vai expirar a 00h53. Então beleza, agora nós já temos toda a nossa implementação funcionando com o refresh token. E agora que a gente já temos o nosso refresh token sendo gerado, o que a gente vai fazer é implementar o nosso endpoint, que será responsável por gerar de fato o nosso refresh token a partir do nosso token, né, a partir do nosso refresh token. E para isso o que a gente precisa fazer é vir aqui no autenticação e aqui a gente vai criar um novo endpoint. Para isso eu vou copiar aqui esse endpoint que já existe só para facilitar aqui o trabalho e eu vou nomear ele. Vai ser alpha refresh token. Então aqui eu vou fazer algumas alterações. Então ele vai continuar devolvendo o token response, porque você tem um refresh token, seu token expirou e você precisa, através do seu refresh token, gerar um novo token. E ele vai devolver um novo token, um refresh token. E isso vai fazer com que você tenha aquelas sessões quase que eternas, né? Então você sempre vê que seu refresh token, o seu token vai expirando, ele vai usar o seu refresh token para trocar e pegar um novo refresh token e refresh token. E para isso a gente precisa fazer essa implementação, então ele vai continuar devolvendo aqui o token response DTO. Beleza, o que a gente vai fazer aqui é mudar aqui, porque hoje, quando ele está gerando aqui o nosso token, ele precisa do alpha, né, da senha e do login. O que a gente precisa fazer é fazer com que ele passe para a gente o nosso refresh token. Então vou aqui voltar aqui dentro do nosso pacote de DTO e vou criar aqui uma nova classe e vou chamar de request refresh DTO. Vou deixar desse nome aqui, você pode botar o nome que você quiser. Beleza, então vou criar aqui. Opa, eu criei uma classe, na verdade eu deveria criar um record, só para facilitar a gente. Pode ser uma classe também, mas eu prefiro trabalhar com record aqui para os nossos DTO. Então vou criar aqui, voltar novamente, vou apagar e vou criar aqui um Java Class, vou selecionar aqui record e vou colocar aqui o nosso, que é o request refresh DTO. Beleza, e aqui o que ele vai passar aqui pra gente é o nosso refresh token. Então vai ser um string refresh token. Esse será o objeto que ele vai passar aqui pra gente quando ele quiser fazer essa troca, digamos assim.
E beleza, voltando aqui no nossa classe autenticação controle, o que eu vou precisar fazer é alterar aqui para ele receber um request refresh 31. E aqui ele vai, o que eu vou fazer aqui, eu vou apagar essas outras questões aqui e eu vou fazer algumas modificações aqui. E vou apagar aqui, isso já existe, e na verdade eu vou obter o token aqui, né? Só que na verdade eu vou obter refresh token. Esse método não existe, por isso que ele está reclamando, e o que eu vou passar para ele é o refresh token. Então só para a gente recapitular aqui, ele está recebendo um post, só que aqui no caso está /alf, /post, só que eu vou chamar aqui de refresh token. Então quando acontecer alguém chamar na rota URL base do sistema, /alf, refresh token, então aqui eu também preciso de um barra, ele vai cair nesse endpoint aqui. E o que ele vai fazer é chamar o serviço e pedir um refresh token. Está duplicado aqui, então refresh token. Ele está reclamando que não existe esse método lá, o que eu vou fazer é criar esse método lá na nossa implementação, né? Então está aqui, já tem aqui a definição do serviço, e eu vou vir aqui na implementação e ele vai reclamar porque não existe esse método lá. Um método que é obter refresh token. E beleza, agora que eu já tenho aqui obter refresh token pronto, eu vou precisar fazer algumas alterações aqui nele, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui o nosso refresh token, refresh token. Então tem aqui o nosso refresh token que a gente já recebeu por parâmetro, e a gente pode fazer algumas coisas aqui. A primeira, eu vou extrair o login dentro desse token, né? Então vou fazer a validação desse refresh token e o nosso método aqui que já tem pronto, que faz a validação. Quando ele faz a validação, se tiver tudo certo, ele devolve aqui o login do usuário. A gente pode fazer isso aqui. Esse método já está pronto, se a gente ver aqui, ele está sendo usado aqui, por exemplo, dentro do nosso do filter, né, que é aquele intercept que a gente fez para poder fazer um intercepto, né, no nosso token e extrair o nosso token, né, extrair o login e verificar se está tudo certo, para poder ver se ele está autorizado ou não a acessar a aplicação. A gente pode até copiar esse trecho de código aqui, que é basicamente o que a gente vai usar lá. A gente pode voltar aqui. Então, a gente vê aqui que eu tenho aqui, estou chamando, no caso, a autenticação, só que a gente já está dentro dele, a gente não precisa fazer a chamada, né? Então, a gente está aqui, primeira linha, a gente faz a validação do nosso token, né? No caso, é o nosso refresh token. Se ele estiver válido, ele vai devolver o login desse usuário, né? O login que está lá criptografado dentro do nosso refresh token. Beleza, logo em seguida a gente verifica se aquele login existe no banco. Então, basicamente, é isso. A gente pode até fazer alguma validação aqui, né? Se não existir, lançar uma exceção, a gente pode, por exemplo, verificar aqui, ó, login foi igual a nulo, por exemplo, porque ele não existe. Login é usuário, né? Se o usuário for igual a nulo, né? Ele poderia, por exemplo, lançar aqui uma exceção, throw new exception. Vou lançar uma runtime exception aqui, ó. Falhou ao gerar refresh token. Pode ser até uma exceção própria para isso, a business exception. O mais adequado aqui seria gerar uma exceção de não autorizado, digamos assim, né? A não autorizada é gerar o token. A gente poderia até vir aqui, onde a gente tem a exceção aqui, né? Criar uma nova exceção. Já tem aqui uma exceção com esse nome. A gente pode lançar essa exceção aqui, ó, unauthorized. Seria mais interessante aqui. Então, beleza, ó. Pode ser não autorizado. Vou botar aqui só unauthorized. Beleza.
Agora que a gente já tem aqui o nosso, o que a gente já pegou o login, extraiu o login, validou o token está válido, existe um usuário no banco, a gente vai continuar aqui a nossa implementação. A gente vai fazer, a gente pode vir aqui dentro do nosso do filtro, que basicamente é o que a gente vai precisar fazer aqui, ó. Pode vir aqui dentro do nosso filtro que a gente já implementou no vídeo anterior, onde eu ensino como fazer a autenticação e a autorização dentro do Spring. Eu não vou nem entrar muito em detalhe aqui, eu vou só copiar o código e colar aqui. Se você ficou curioso ou chegou, não passou por esse vídeo antes de chegar nesse, você pode, vou deixar o link aqui no canal para que você possa entender como funciona isso antes de você chegar aqui no Refresh Token. Então vou vir aqui dentro da classe Security Filter e a gente pode basicamente pegar aqui esse outro método aqui, que ele vai gerar aqui a nossa autenticação, né? Então basicamente eu vou pegar essa parte aqui também que a gente vai utilizar e ele vai aqui gerar o nosso, beleza. Então a gente copiando aqui, o que a gente vai fazer, a gente já tem aqui a nossa autenticação, então ele incluiu aqui no contexto. Agora ele está pegando aqui a nossa autenticação, agora que a gente já tem tudo, está colocando no contexto do Spring. E o que a gente vai fazer aqui agora é devolver o nosso Refresh Token. Então posso vir aqui um token response.build e aqui a gente vai primeiro gerar o nosso token. E é basicamente esse trecho de código que a gente está aqui. Eu vou copiar e vou realmente explicar novamente. Então aqui, agora que ele já passou por toda a fase, né? Então ele conseguiu gerar o nosso token, né? Autenticar o nosso usuário, colocar no contexto do Spring que esse usuário está autenticado, ele simplesmente vai chamar aqui o gerar token JWT, passando a data de expiração de 1 hora, né? Porque está gerando o Access Token, e também vai gerar o nosso Refresh Token com uma nova data de expiração. Então aqui a gente consegue ver que isso já deveria funcionar. Só voltar aqui para a gente dar uma recapitulada. Então beleza, o que vai acontecer aqui? Quando chamar a nossa rota original da nossa aplicação, a rota da sua aplicação, no caso aqui é o localhost, /auth/refresh token, ele vai cair aqui nesse endpoint. Então ele vai pegar aqui o token que ele passou aqui na requisição, né? E depois ele vai chamar obter refresh token. Aqui dentro do nosso método, na nossa implementação, ele começa fazendo a validação do refresh token, né, para ver se o token está tudo ok, se a chave que ele botou é a mesma, se realmente é um token válido para a nossa aplicação. Se for, ele pega aqui o login da nossa aplicação, busca aquele usuário no banco de dados. Se não existir um usuário no banco de dados, significa, né, que não era tão necessário, mas significa que o usuário não existe, então de alguma forma burlou, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, vai montar aqui uma credencial, né, uma autenticação desse usuário, vai colocar no Spring no contexto do Spring e logo em seguida ele vai gerar um novo token e access token e devolver para o usuário. Então isso aqui já deveria funcionar. O que eu vou fazer? Vou startar novamente a nossa aplicação para a gente conseguir testar isso para ver se está funcionando 100%. Beleza, então nossa aplicação já está no ar. Vou voltar aqui dentro do nosso post, vou criar novamente um usuário. Então executei, usuário criado. Vou vir aqui e vou gerar aqui o nosso... Na verdade eu vou pegar um Access Token aqui que já foi gerado e vou usar ele para poder gerar um Refresh Token. Já tenho aqui um endpoint que eu criei, /auth/refresh token, que foi o endpoint que a gente criou, vim aqui no body e vou passar aqui o nosso Refresh Token que eu criei aqui agora. Então veja bem, eu já tenho um Refresh Token que eu tinha criado aqui anterior, né? E eu peguei ele para mim poder ver se eu consigo gerar um novo token utilizando, né, esse Refresh Token. Dá um send aqui, ele deu 403, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não autorizado. Beleza, por que ele não autorizou? Porque a gente está tentando fazer uma chamada para esse Refresh Token aqui, e essa rota, ela é uma rota que ela não está,
digamos que ela está bloqueada, né? Então ela está configurada para só acessar ela se você estiver logado na aplicação. Então o que a gente pode fazer é vir aqui no nosso Security Configuration e a gente vê aqui, ó, que a gente bloqueou aqui desbloqueou algumas rotas, né? E a nossa rota aqui, essa rota aqui, ela não está aqui na nossa lista. O que a gente pode fazer é desbloquear ela também. Então, vou copiar aqui o ALF, né, só para melhorar aqui o trabalho, e vou vir aqui e vou botar /refresh token. Então agora aqui a gente já consegue fazer o desbloqueio da nossa rota, né, porque se ele está pedindo um novo refresh token, né, então na teoria ele não precisa do refresh token. Claro que tem outras formas de você fazer essa implementação. Você pode, por exemplo, passar o token no header e tal, e fazer essa validação ali do filtro. Então tem outras maneiras, mas essa maneira que a gente está fazendo aqui é uma maneira bem simples para você conseguir entender o que está acontecendo aqui. Então desbloqueei aqui essa rota. Isso significa que para me chamar essa rota eu não preciso passar o token, porque eu estou pedindo token novo, né? Então não faz muito sentido eu ter que passar o token, porque se eu estou pedindo é porque o nosso token já está expirado. Beleza? Então vou startar novamente aqui a aplicação. Conferir aqui se o nome está certo enquanto ela inicia, né? Beleza, é isso mesmo. A aplicação está executando. Eu vou criar aqui novamente um usuário e eu vou vir aqui em Refresh Token. E pronto, a gente já tem aqui um novo token. Se a gente olhar aqui agora com o nosso token, se a gente voltar lá no nosso site do JWT, JWT.io, a gente vai ver que o nosso token ele tem aqui a validade até as 11h30, 23h30. Esse aqui é o refresh token. Deixa eu pegar aqui o token, né? Porque ele deveria ter algo em torno de 16 e 17, exatamente. Então beleza, a gente já tem o nosso refresh token. Então a gente desbloqueia a rota. Pronto. É isso, a nossa implementação do refresh token. Bom galera, e esse foi o vídeo que eu mostrei para vocês como fazer a implementação do mecanismo de refresh token utilizando Java e Spring Boot. E se esse vídeo foi útil para você, considere se inscrever aqui no canal, deixe o seu like para que eu possa entender que esse vídeo foi útil para você e possa trazer mais desse tipo de conteúdo aqui para o canal. Um grande abraço e até a próxima!